a gente. Vem sentir essa pressão. Pode mais. Maravilha, começando para você o super programa Pode Mais. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. O céu do céu de Deus com você. Você é o espelho que repete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que repete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser cair. Davi Assayag! E alegria, meu patrão. Davi! Toda honra e toda glória. Rapaz, ele tá lembrando os tempos dele, né? É. Da igreja adventista, não é isso, Castilho? Exatamente, pai. Tá lembrando, né? Oi, quem diria, né? Tava vendo uns vídeos seus nesse final de semana. Hoje aqui, por causa do convidado, você resolve mandar um gospelzinho bacana, né? Beleza. Pra pagar os pecados do final de semana, é isso? Também. Tá, muito bem. Mosquinho também ali levou, cantou, rapaz. Sabe o que eu tava lembrando? Eu assisti esse louvor aí, é do Anderson Freire, né? Anderson Freire, caridade. Na voz de Davi Assayag no Bumbódromo em Parintins. Poxa. Cara, esse vídeo tá no YouTube, o Davi Assayag mandou essa. Cara, maravilhoso, sensacional. É, Sensacional. se emocionaram tanto que até o Tano errou ali no teu enquadramento. Foi mesmo? Te tirou, se ajoelhou lá, deu nisso. Foi. É, E ele aí, tá meu- careca de saber. E aí, meu amigo Romano Barbosa, o que você manda? Boa noite. Boa noite, El. Boa noite, Bosquinho. Boa. Castilho, boa Boa noite. noite, meu gente. Castilho, eu gosto daquela, Noites... Traiçoeiras. Essa é linda. Maravilha, na próxima eu vou levar ela. Essa é... Leva não, deixa aqui mesmo. Ô, El, eu tô numa torcida danada, eu sei que vai demorar tempo pra caramba, mas eu tenho que ainda... Eu entendo que ainda há luz no final do túnel. Eu estou falando a respeito do nosso futebol, o Amazonense Campeonato. Eu assisto, né? Toda vez que tem jogo, eu assisto a maioria dos jogos. E eu vejo que nós estamos com times bons, Manauara, Manaus, Amazonas,
os outros times, que eu não lembro o nome. E eu tô numa torcida danada. Amanhã vai acontecer a grande final entre o nosso querido Nacional, que está invicto, foi invicto, campeão no sábado. Foi sábado ou foi sexta? Acho que foi sábado. Do primeiro turno, aliás, do segundo turno, enfrenta amanhã o Amazonas, que é nosso freguês, né? Diga-se de passagem. Então, eu quero falar o seguinte, não adianta nada, sabe, você formar um time e chegar no final da competição, dispensar todo mundo e formar no outro ano outro time. Nós temos que trabalhar, para resolver o nosso problema, para trazer de volta a nossa torcida, porque nós temos estrutura, né? Nós temos aí 2 estádios pequenos em Manaus, a Colina e a outra lá no Coroado, e a nossa arena. Tem estrutura. O que falta é base. Trazer para nós abertura para revelar jogadores novos da terra, dando chance para esses jogadores terem, sabe, apoio financeiro para que ele possa realmente chegar no treinamento, ele possa estudar e fazer do futebol a sua futura missão. Então eu fico aqui, sabe, eu tô alegre porque o campeonato esse ano foi maravilhoso. Foi não, está sendo, amanhã tem final. Quero parabenizar inclusive as diretorias de Manauara, de Amazonas, de Nacional. O Nacional voltou com força total, a torcida precisa ir a campo. Amanhã eu te convido, viu, Iel, pra gente assistir e matar aquela saudade daquele futebol da antiga. Amanhã a decisão, a gente vai estar lá, o jogo é 8 horas, dá pra sair daqui. A gente vai contando poste e volta contando poste. Com a lanterna na cabeça, né? É aí do outro lado, né? Da Djalma Batista, que é pertinho de nós. Então fica aqui o meu pedido para as diretorias. Vamos dar apoio para a garotada, né? Fazer visitação dos jogos de campeonato interno do interior. Tem muito jogador do interior aí, precisando de um apoio, uma oportunidade. Boa noite à nossa querida audiência, rapaziada do Carachato. Começa aqui mais uma semana. E essa semana vai começar legal, porque o meu Vasco ganhou, rapaz, de virada, né? O Urubu disse que não jogou bem. Foi o Internacional que não deixou o Urubu jogar. Pô, os caras não entendem isso, sabe? Castilho, tô na área com a minha espingarda incendiária. Boa noite. Eu não quero falar com o Mosquinha agora, não. Tira ele do quadro, Tanner, tira. Quero falar com ele, não. Quero dizer aqui o seguinte, meu amigo Geraldo Frota chegou aqui já, né? E tá pedindo que a gente dê um direcionamento adequado para o programa, né? Ele tá dizendo aqui, olha, tomara que esse Paitixa se comporte hoje no programa, respeitando a presença do pastor. Exatamente. E aí, o que tu diz? Eu sempre repetei todo o pastor da igreja, do meu bar, meu barzinho. Manaus toda sabe que eu sou muito religiosa. Eu rezo todo dia para esse Geraldo Frota pegar uma topada, quebrar o pé dele para ele ficar 5 meses em casa. Mas isso não é religioso. Isso é religioso, porque quem deseja o bem, eu desejo bem. Quem deseja o mal, eu quero que vá... Olho por olho, dente por dente. Dos infernos. Tá chegando aí essa tal de Ed Globo, essa Odete Ótima de novo. Eu odeio a Odete Ótima. Eu não gosto dessa mulher. Ela fez muito mal para todo o Brasil. E não vai dar certo esse negócio de fazer uma Odete Ótima Manaus. Geraldo Frota não ama Manaus. Eu amo todo pastor de Manaus. Esse homem tá aqui, o convidado, ele é pastor. Já fui à igreja dele também. Ficou lá fora. Mas eu tinha que ir pra outra igreja. Porque eu não podia fazer foto nessa igreja lá, porque não podiam pagar você para fazer. Na igreja não pode cobrar por foto. Não pode cobrar foto, é só na missão, tem que estar lá no nome de Jesus mesmo. E na força fé, que nem o Ico Oliveira fala, na força fé de quem acredita só tá vendendo a coisa, pô, vamos mudar pra melhor. Meu Deus do céu. Esse é o que eu vou mandar. Eu não suporto Castilho Show. Ele saiu da igreja, é um desviado. É um desviado da igreja e fica botando musiquinha pra comover meu coração. Não vai comover meu coração, Castilho. Vai, volta pra tua igreja. Antes que você atai demais. Senão tu vai apertar numa teclado, vai sair um negocinho assim. É isso mesmo, Castilho. Esse convidado, posso chamar ele? Pode. É meu amigo, ele é vereador Manaus.
tenho muito respeito por ele, pai de família, já começou trabalhando na Assembleia Legislativa Manaus, é advogado, vai ser meu advogado agora, porque ele é muito inteligente, ele adora cavalo, eu também adoro cavalo, potanca, poti, adoro tudo isso, ele vai explicar tudo isso e como anda a vida e a carreira dele na Câmara Municipal Manaus. Ele é muito novinho, pai, tudo que ele já fez na vida dele, ele vai contar tudo pra nós aqui e o Armando Barbosa vai dar uma lanterna de presente pra ele, não se quebrar a cara dele quando sair da TV. Vamos receber com muito carinho, vou falar o nome dele inteirinho pra ti. Vai. Eduardo Assunção Alfaia, nascido em 5 de novembro de 1979, Eduardo Alfaia, Manaus, não pode mais. Me tira dessa tela que eu não suporto olhar pra cá do El Levi. Olha só. Foi respeitoso, não foi, Geraldo? Geraldo, foi respeitoso com o nosso convidado. Então, apresentado está. Bem-vindo, vereador. Boa noite. Bem-vindo, vereador. Boa noite, El. Boa noite ao Bosquinho. Um jeito irreverente aqui de apresentar e cumprimentar ele. Armando Barbosa fez as nossas saudações. Eu, como vascaíno, tô feliz hoje, Armando, entendeu? Opa! De virada. De virada, né? E que bom, prazer enorme estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande poder vir aqui, a maneira sempre reverente, alegre com que vocês fazem esse programa. E já deixar um convite todo especial ao Cartilho para cantar lá na igreja, entendeu? Depois de toda essa instrumentalidade, né, dá para ele cantar, o Iel ensina e o pastor Deilson prega lá, entendeu? E agora com a IA ficou mais fácil, né? Ele programa uma IA e já foi. Já que ele falou na igreja, já começou falando na igreja, a gente vai já conhecer um pouquinho também da história da igreja da qual o nosso convidado é membro e pastor, que é o Ministério da Assembleia de Deus de Madureira, né? Vamos já conhecer um pouquinho da história, até porque vocês, como eu, devem ter ficado curiosos quando o trânsito começou a engarrafar ali na Lores Cordovil, na Alvorada, perto ali da Avenida do Samba. De repente, um monte de carro estacionado, eu queria saber o que era aquilo. E quando eu finalmente descobri, era o novo templo, sede do Ministério de Madureira, aqui em Manaus, que está lá na loja, por sinal, muito bonito, que está lá na loja de Cordovil, e que está gerando ali aquele monte de gente lá querendo assistir os cultos, participar, e ele vai falar um pouquinho da história da igreja. Mas eu queria começar, primeiro colocando vocês na tela, né? Olha aqui, o Roberto Mesquita, do Santa Etelvina, ele quer vir aqui conhecer a gente pessoalmente. É só acertar com o Reginaldo aí. Pode vir, que você será muito bem-vindo. Não precisa trazer caixinha. E o Eduardinho, que hoje está homenageando o vereador e o Armando, com a sua camisa lá no São Jorge. Bota o Eduardinho na tela aí, olha aí. Vascaíno, Armando. O Eduardinho tá dizendo que amou o hino que o Castilho cantou na abertura do programa. O dono da camisa é outro. Tá grande, né? O Alcebia de Sobrinho, põe na tela, lá do Galileia, tá dizendo aqui: não é possível, essa nova Câmara de Manaus só tem vascaíno. O campeão voltou, ele é botafoguense. Tá dizendo que o campeão voltou. E é porque realmente vários dos que vieram aqui recentemente são vascaínos, vereadores que vieram. Marcelo Serafim é vascaíno, Davi Reis é vascaíno, Jander Lobato é vascaíno. Nós temos o Jander é vascaíno? vascaíno? É por isso que tá emperrado, então. O vereador que esteve aqui com a gente, o novato esteve aqui com a gente na semana passada, Paulo Tironi também é vascaíno. Falou aqui. A gente ficou de trazer os 13 novos vereadores. Já trouxemos, dos 13, já trouxemos 9. Faltam 4 só. Inclusive, o Tairone ficou de dar uma cutucada para os outros 4 virem. Né, Salazar? Estamos te esperando aqui. Fazer o meio de campo, né? Salazar tem medo que o Sassá cruze com ele por aqui, que o Sassá só vive aqui agora. Mas entre os reeleitos, entre os que... a maioria que foi reeleita, está o vereador Eduardo Alfaia, que ainda não tinha nos dado a honra da sua visita. Portanto, é uma visita inédita aqui para a gente bater esse papo com o vereador. E eu quero começar o nosso bate-papo por um fuxico. Um buchicho. Como diz o Armando, rola um buchicho, né?
Cidade amanheceu hoje com um buchicho de que vocês, vereadores que fazem parte da base do prefeito lá na Câmara, se reuniram com ele na sexta-feira e que nessa reunião na sexta-feira ele disse que ele é candidato a governador. Rolou isso? E nós tivemos de fato na verdade foi um almoço, o prefeito nos convidou para um almoço, né, um almoço totalmente saudável, um bate-papo, na verdade de agradecimento. Agradecimento pelas matérias que nós votamos na semana que passou. Tivemos aí a aprovação por unanimidade da reforma administrativa. É importante salientar isso, que essa matéria foi votada por unanimidade. E também as matérias de operações de crédito, tanto para a CMF como também para a administração em geral, que somado dá mais ou menos 2,6, quase 2,7 bilhões pelos próximos 4 anos. Todos nós somos sabedores da guerra que foram essas últimas operações, em especial a do ano passado, a última operação de crédito, em que virou, na verdade, um grande octógono político, né? Que tivemos a interferência de diversos atores externos da Câmara e que criaram toda uma celeuma, um imbróglio em cima daquilo, como se fosse algo prejudicial à cidade, que começaram a construir uma narrativa de que aquilo estava criando endividamento, o que não é verdade, porque o prefeito Davi, a gestão dele tem amortizado um volume muito maior do valor de dívida do que tomado emprestado. Então, nessa agora nós conseguimos e ele decidiu, né, através de alguma, assim de forma gratuita mesmo, generosa dele, fazer um almoço e apenas agradecer. O prefeito está construindo uma base, hoje nós temos uma base sólida lá dentro da Câmara, já temos mais de 30 vereadores que compõem essa base de apoio e sustentação, garantindo a governabilidade necessária a ele para aprovação de matérias e, enfim, poder permitir a ele que faça tudo aquilo que ele se propôs e que a população referendou através do voto em outubro, né? Um prefeito que foi devidamente reeleito, contra tudo e contra todos, né? Porque você teve, na eleição passada, nós tivemos uma candidatura do PT, uma candidatura pelo comandante, digamos assim, pelo partido hoje que governa o país. Nós tivemos uma candidatura da ala bolsonarista aqui, que foi inclusive a candidatura que foi alçada ao segundo turno. Nós tivemos a candidatura do governo do estado e da Assembleia Legislativa e da Câmara, né? E tivemos também uma candidatura do candidato que tinha sido mais votado na eleição em 2022 para deputado federal. Então nós tivemos todas essas forças contrárias ao prefeito e ainda assim o povo deu a oportunidade da continuidade do trabalho dele. Então, a Câmara, de uma forma hoje sensata, está mantendo aquilo que preconiza até mesmo a nossa Constituição, tentando buscar uma harmonia entre o Executivo e o Legislativo, na governabilidade necessária para que ele possa desempenhar as políticas e as propostas que ele propôs lá em outubro e que o povo deu a ele a chance de continuidade. Então, eu acredito que guerra não é interessante a ninguém. Todos os dois lados perdem. Quando você tem uma construção pacífica, com críticas construtivas, com diálogo, só quem vai ganhar com tudo isso é a cidade de Manaus, é a população. Hoje, eu costumo dizer entre os colegas vereadores, até mesmo aqui de oposição, que nós temos alguns adversários. E os nossos adversários, eles não estão lá dentro da Câmara de Manaus. Nossos adversários estão no dia a dia. Manaus é uma cidade que cresceu de forma desordenada, né? Nós somos sabedores disso. Nós temos hoje inúmeras ocupações irregulares. Manaus é fruto dessas ocupações, hoje com essas chuvas. Hoje eu tive informação da ADEL, que olha só, Manaus choveu em março 570 milímetros, 580 milímetros, né? Somente nesse mês de março. Isso é um volume de água exorbitante, que eu acredito, eu não tenho esse dado preciso, mas certamente pelos números que a gente tem em comparação com a cidade de São Paulo, se São Paulo tivesse chuvas nesse volume, aquela cidade seria totalmente destruída, né? Então, olha só o quantitativo que você tem do volume de água. Então, esses são os nossos adversários, esses são os nossos problemas. Será que choveu mais? Se a gente for comparar esse período agora com o mesmo período do ano passado, nessa época, triplicou então o número de chuvas, né? O dado dessa informação que eu tive acesso hoje é que nós nunca tivemos um mês com tantas chuvas nos últimos 10 anos, entendeu? Do que foram feitos registros. Então, em toda a série de registros, nós nunca tivemos um volume de água tão intenso como esse agora no mês de março. Em compensação, nos 2 últimos anos,
quase não teve inverno. Nós né? tivemos, nosso clima está totalmente diferenciado. Nós assistimos no ano passado o Rio Grande do Sul sendo castigado com aquela cheia. De forma inesperada. E aí não dá pra gente ficar apontando o dedo e acusando culpados ou buscando culpados. Nós temos é que nos unir como um todo e buscar soluções. Hoje eu ouvi uma informação, por exemplo, uma pessoa que agradeceu que já lá no São José, em um igarapé, que na chuva do início de março, ficou totalmente alagado, com o serviço que foi feito lá pela Semif, pela prefeitura, com a chuva de ontem, de hoje, o volume d'água, já deu vazão suficiente já e não houve mais alagamento naquela região ali, os moradores já dormiram com tranquilidade. Então esses são os problemas. E aí o prefeito fez esse almoço, voltando à tua resposta, mas em nenhum momento houve conversas políticas sobre antecipação, sobre cenário eleitoral, muito pelo contrário. Apenas um agradecimento. Os vereadores ligados a partidos que, digamos hoje, conhecidamente fazem oposição ao prefeito, estavam presentes. Nós temos vereadores do União Brasil que estavam ali, vereadores do PSB, vereadores de demais outros partidos, todo o arco de aliança estava ali, vereador do PSDB. Enfim, nós tínhamos todo o grupo de vereadores que votaram favorável à matéria apenas num gesto ali de grandeza do vereador, do prefeito Davi, como chefe do executivo, buscando sobretudo a harmonia com os colegas e apenas um almoço de agradecimento. E o discurso dele, na verdade, foi um discurso de união, a conversa, o diálogo foi um diálogo de união, de construção em prol da cidade de Manaus. Esse almoço foi o almoço que não teve acesso à imprensa? Não, nós não tivemos a presença da imprensa. Nós não tivemos. O que era o cardápio, vereador? O que era? O que tinha no cardápio foi... Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu ainda desfrutei. Tinha uma maionese lá no cardápio. O Ivo Neto chegou mais cedo? Chegou mais... O Ivo Neto não estava presente, mas foi convidado. Você queria falar alguma coisa, El? Não, eu só quero registrar. Uma mensagem. O Ivo Neto fez a cirurgia agora, hein? Tá sarado, né? Ainda há pouco, coisa de 40 minutos atrás, eu publiquei com exclusividade no meu blog que houve uma mudança na Secretaria de Educação do município, né? Saindo o Luiz Gonzaga, Ló, que estava lá na direção, e assumindo o subsecretário Júnior Mar. E eu, na pressa, me equivoquei, secretário. O secretário mandou um recado aqui para mim, dizendo que eu envelheci ele. Coloquei que ele tinha 49 anos, tem 39. Então, minhas desculpas aqui. Eu só acho que ele foi registrado já com uns 10, então, né? Tá corrigido. A turma lá do blog já corrigiu. Brincadeira, Júnior. Já corrigiu a informação aí, mas tá lá no blog de El Levi, se você quiser conferir. A troca de comando na Secretaria Municipal de Educação. Pelo menos foi um teste de leitura, de compartilhamento. Olha aqui, rapaz. Quem tá fazendo sucesso mesmo hoje nessa entrevista é o Vasco da Gama. A turma tá animada. Olha o Zezinho do Conjunto Canarana. Bota ele na tela aí. Mandando saudações a todos os vascaínos. Nosso Vasco, né? Aí, né? Você conhece o Zezinho, Os vereador? vascaínos estão animados. Já a nossa amiga Ingrid, a Ingrid Amazonas, ela tá lá no Novo Aleixo com o filhão, o Gustavo, que é fã do programa. Ela diz aqui, o empréstimo é dívida sim, vereador, ela tá falando. Nós não vamos pagar muito caro por isso. Falta ainda muita infraestrutura em Manaus. Como é que o senhor comenta? E é muito oportuno o seu questionamento. Questionamento da Ingrid. Da Ingrid, né? Eu quero inclusive agradecer a Ingrid, parabenizar pela audiência, mas como é importante esse questionamento e uma oportunidade que a gente tem de esclarecer. O prefeito Davi teve na primeira gestão dele, um endividamento de 1,7, quase 1,8 bi. Contudo, durante os 4 anos da gestão dele, ele pagou aproximadamente 3 bi de serviço da dívida e também do valor principal. De dívidas anteriores contraídas por gestores anteriores. Então, nós estamos falando de uma gestão que pagou 3 e tomou 1,7, arredondando 1,8. Ou seja, ele amortizou 1,2 do valor da dívida que foi contratada por gestões anteriores. Durante os próximos 4 anos, o prefeito Davi
pagará aproximadamente 4 bilhões. 4 bilhões. Só esse ano, o serviço da dívida, o valor da dívida, nós estaremos pagando quase 1,1. Então, nós estamos falando de uma gestão que está trazendo, sobretudo, responsabilidade fiscal. Porque quando você paga mais do que você toma emprestado, certamente é um crédito que você tem. Né? Você está tendo responsabilidade e você está diminuindo a sua dívida. Então, ele não está endividando a cidade de Manaus, como, lamentavelmente, alguns noticiaram e divulgaram de forma até vil. Se a gente for analisar piamente, esses são os números exatos, sabe, El? Então, vamos lá. Vai pagar 4. Está tomando 2,6. Ou seja, ele está pagando mais do que está endividando. Agora, quando você paga num ano como o que nós estamos, de 2025, com os problemas que Manaus tem, certamente paga 1,1, ele fará uma falta esse ano no caixa da prefeitura para investimentos, para obras necessárias, né, para obras estruturantes na cidade de Manaus que nós temos. E aí soma-se a isso, Iel, ainda o calote que o governo do estado hoje está impondo. Não é a prefeitura ou ao prefeito Davi. Quando o Wilson deixa de pagar 50 milhões do convênio que ele celebrou com a prefeitura, com o poder público municipal, do viaduto Rei Pelé, ele está penalizando a população da cidade de Manaus. Então esse é um recurso que faz falta no caixa da prefeitura. O prefeito vai agora chamar o construtor, o empresário que está ali realizando a obra, no volume, no percentual que aquela obra já está, no pé que aquela obra se encontra, dizer a ele, olha, eu não tenho mais como te pagar para essa obra por aí, porque o governo deixou de repassar, o governo do estado não repassou 50 milhões. Não dá. Ele precisa ter responsabilidade com uma obra daquela que tem a ver com todos nós que moramos aqui, porque já estava insustentável trafegar ali pela bola do produtor, e hoje com aquele viaduto certamente vai trazer uma dignidade, uma maior fluidez do trânsito ali. Então e as a famílias obra do parque, continua. a obra continua, está a pleno vapor. Nós estivemos lá visitando há 2 semanas atrás um grupo de vereadores. E Nós tem previsão de entrega, vereador? Eu acredito que no segundo semestre é uma obra muito complexa, aquela obra do ponto de vista da engenharia, porque ali o lençol freático é bem elevado. Então os engenheiros, eu não entendo nada de obra, né? Vou ser bem honesto, mas eles explicaram a dificuldade que se tinha ali por conta do lençol freático. Eles tinham que ficar fazendo contenção a todo instante. Então, você trabalhava e aí em algum momento tudo que você fazia tem que paralisar, porque volta de novo. É muito alagado ali. Você então, tem um né? problema ali, tanto com a água como com a rede elétrica, né? a rede de alta tensão que nós temos ali, aquele linhão, eu não sei exatamente se esse é o nome correto, que passa sobre o viaduto e que a transferência daquilo seria de um valor altíssimo. O senhor, inclusive, até esclareceu aqui uma pergunta de uma telespectadora, que fez a pergunta seguinte. Vereador, eu estou vendo o senhor falar dos recursos da prefeitura. A oposição, que não é da base do prefeito, diz o seguinte: todos os investimentos feitos na cidade de Manaus, como o viaduto que o senhor citou e outras obras de grande relevância, são recursos do governo do estado. Como é que o prefeito não explica a verdade sobre de onde vêm esses recursos? O senhor já respondeu, metade. Já respondi e falei de uma única obra, mas, por exemplo, o governo do estado está inadimplente com a prefeitura de Manaus. Essa que é a verdade, entendeu, Bosquinho? O viaduto Márcio Souza. É a Kátia, lá do São José. Kátia. O viaduto Márcio Souza, ali no Açaí, entre a Avenida das Torres. Aquela obra é fruto de um convênio do governo do estado com a prefeitura de Manaus. Né? Eles não repassaram. O Gigante da Floresta, o governo do estado também não repassou. Eu tenho um dado bem preciso, porque são várias. E como é que a informações. prefeitura está conseguindo sanar? Está fazendo, na verdade, uma ginástica ali, com a responsabilidade que o prefeito tem, com recurso público, está conseguindo pagar. Vereador. E, inclusive, essa operação de crédito vai possibilitar isso, né? O adiplemento com esses Respondido fornecedores. sua pergunta, Kátia. É impressão minha ou você está cobrando o governador? Não, eu não estou fazendo cobrança pública, na verdade, porque o Wilson não me deve nada. Não, eu tô falando você fazendo a tabelinha para a prefeitura. Eu, na verdade, Armando, o Wilson é alguém que foi alçado à vida pública graças à cidade de Manaus. É ou não é verdade? Capital. Foi a capital. A capital deu ao Wilson o credenciamento para ele se tornar governador do estado. E se você olhar a eleição de 2018 e de 2022, o Wilson teve na cidade de Manaus, bem mais do que 50%. E
teve em uma dessas eleições que ele obteve mais de 60% dos votos. Então ele deve a eleição dele ao eleitor que mora aqui na cidade de Manaus. Ele deve a guinada política dele a essa cidade. Foi essa cidade que potencializou o Wilson. E, portanto, quando ele faz um convênio com a prefeitura, ele não está dando um calote no prefeito Davi, que não paga esse convênio, ele não está dando um calote no Davi Almeida. Ele está dando um calote no eleitor que o elegeu. Qual é a popularidade dele hoje? Você tem? Eu não tenho esse Você dado tem acesso preciso, aí, mas a gente percebe que o Wilson tem certa dificuldade hoje de transitar pela cidade de Manaus. Agora, você por que encontra alguns que problemas? Eu não sei se eu que não estou muito ligado, mas assim, eu não vejo o prefeito Davi Almeida, com exceção do senhor que está falando aqui agora, deixar claro, né, de onde vem esses recursos, por que ele precisa desse empréstimo, por conta esse suposto calote que o governo está dando na prefeitura. A população não sabe dessa história, não sabe desse lado, né, por conta que a prefeitura precisa angariar fundos, né, para ter no caixa ali, para suprir, né, essas dezenas de empregos que já estão sendo executados ali. São famílias que precisam, né? É emprego, é investimento, é melhoria na qualidade de vida da população. Bosquinho, uma pergunta que desculpa, eu estou aqui sendo entrevistado, mas se você for... Qual é a grande obra que o governo do estado tem hoje na cidade de Manaus? Parado o Hospital do Sangue há milênios, né? Há vários anos. Fora isso... Né? Você não tem uma grande obra na cidade de Manaus. Eu ouvi alguns dias... O Rapidão, né? Do governo do estado? Rapidão, que um nome infeliz. Infeliz que demais. Provocou muito acidente. E que a prefeitura teve que ir lá instalar redutor, teve que instalar radar para ver se segurava. Eu coloquei uma faixa lá, mudei o nome agora. Qual é o nome? Devagarinho. Martinho. Aquela obra não é uma obra do governo do Wilson. Aquela obra é uma obra que já vem se arrastando há algumas gestões. Ele deve sair do governo no ano que vem e ele não terá concluído aquela obra. O Hospital do Sangue. Nós não temos nenhuma obra que o governo do estado tenha feito significativa na cidade de Manaus. Qual o nome do viaduto da Avenida das Torres? É o Rei Pelé ou é o Márcio Souza? Nós temos o Márcio Souza, aquela ligação lá ali próximo do Açaí, Avenida das Torres. Aquilo ali e foi... nós temos o outro que homenageia a família do... Acho que é o Zé Fernandes. Que é o da Avenida das Torres, no Parque da Laranjeira. Esse do Açaí foi construído em tempo recorde, né? Foi. Acho que foi uns 4 meses ali, né? Foi uma obra bem rápida. Bem dinâmica. Melhorou muito ali aquela... A fluidez que nós temos ali. Olha só, o nosso convidado de hoje, o vereador Eduardo Alfaia, ele foi o 3º colocado na eleição agora de 2024, correto? Sexto. O sexto? Foi o sexto? Sexto. Sexto colocado na eleição. E assim, sem levantar, ele relacionou ainda há pouco os adversários que enfrentaram o prefeito e citou a questão de esquerda, direita e tal. Como é que evoluiu a sua votação de 2020 para 2024? Eu tive 5.110 votos e agora obtive 13.280. Quase triplicou a votação. Quase mais de triplicou 150%. Né? Qual é o segredo para fazer isso? Acho que é muito trabalho, sabe? É o responsabilidade. O Ormando quer ser candidato. Ensine. O Ormando, só com essa voz aí, ele já arrebatará muitos eleitores e eleitoras, certamente. Como diz uma vizinha minha... Cortando. A sonoplastia dessa Já voz... imaginou o Ormando pedindo voto? Ô, nega, é o seguinte, esse aqui é meu número. Tu vota em mim que eu te dou uma lanterna no turno. Bota em mim que eu coloco o meu queixo na tua sabonete. Pronto, já foi. Como é que é? Fale pra nós. Como é que foi? Qual foi o tipo de fermento que você colocou nessa urna aí? E ao você sabedor, eu venho de um segmento religioso, eu não tenho nenhum problema em confessar e falar isso publicamente. Eu tenho uma relação com uma instituição da qual eu faço parte, sou fundador juntamente com o seu eterno aluno, o pastor Adeilson Salles, que é meu grande, digamos, mentor espiritual e líder, né, religioso, e também a quem eu tenho também como um irmão da vida, né, que Deus me presenteou. E eu ainda me lembro, eu na verdade, eu lhe conheço nos anos 2000, em uma caminhada no bairro da Alvorada ainda, para você ter ideia, quando
juntamente com o pastor Adeilson, e à época nós apoiávamos Sabino, e você, junto com ele, ele me apresentou a você e disse: esse aqui é o filho do pastor Alcebiades Pereira dos Vasconcelos. Então, eu venho dessa instituição, nós somos uma instituição que está em franco crescimento, né? Como você falou ali na Lores Cordovil, depois de 22 anos nós conseguimos construir uma sede própria. Então eu atribuo muito a isso, a esse trabalho, né, a essa forma responsável, séria de fazer política. Também como líder do prefeito Davi, certamente é uma gestão que tem problemas, tem erros, não existe governo perfeito a não ser o divino, mas é uma gestão que tem muitos acertos. E eu também atribuo muito a isso, essa bandeira que decidi levantar, que é esse apoio aí ao prefeito Davi Almeida na cidade de Manaus. Então, tudo isso com muita responsabilidade. Tem hoje um trabalho, não só dentro da minha instituição, mas também tem um trabalho dentro da zona rural. É um lugar que eu decidi, que eu escolhi, porque tenho uma identidade com o homem do campo, venho de uma família de produtores rurais, e decidi levantar essa bandeira por conta de tantos problemas que nós temos hoje na zona rural. Você tem problema de infraestrutura, necessidade hoje do aparelho público ser mais presente, a questão de saúde, né, de escolas, enfim, tantos acessos. Por exemplo, uma das coisas que é inaceitável para mim como um político e que sempre fico brigando é: você passa a barreira da cidade de Manaus, o telefone sai da área. É problema antigo isso aí. Impressionante. O cara fura um pneu, não tem como pedir socorro. Você transita em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as estradas. Você fala do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, de São Paulo até Minas Gerais, você fala durante todo o trajeto no telefone celular. E tá no contrato lá, né? Aí aqui cobrir em Manaus, toda a área. você não consegue, se passar da barreira, parece que já tem uma proibição ali naquela barreira também pro sinal da telefonia. A Vivo fica morta, a TIM sai de linha, o Claro fica escuro, Até lamentavelmente. no quilômetro 27 você ainda consegue, depois pra lá, Mas em qual 27? Da onde? da M010. Já no lixão tu já, mesmo? já oscila. Não é feito da urubuzada que tá lá, não? Eu queria fazer um pedido para você, aproveitando a oportunidade. Ontem eu fui tomar café lá na feira coberta da Betânia, ali na Adalberto Vale. E o pessoal sempre chegava comigo e disse: olha, e aí, como é que tá? A obra tá parada. Quando é que sai a previsão daquela obra lá? Ormando, eu não tenho esse dado preciso, mas eu tenho um aqui muito importante que eu preciso te dar. O governo do estado, Viel, ele conveniou para obras, para feiras e mercados, um volume de... Olha só aqui, ó, o GPE fez um convênio de feiras e mercados e também se encontra em atraso. Só para você ter uma ideia. Então, só para você ter noção de que a inadimplência não é só na obra de viadutos, em obras de infraestrutura de mobilidade. Até mesmo na feira, em feiras. O governo do estado conveniou, fez diversos convênios sobre reforma de feiras e mercados na cidade de Manaus e está dando um calote. Mas tem alguma penalidade para o governo caso ele não cumpra com a Na verdade, vão destratar, né? Certamente o prefeito já está bem decidido a destratar e seguir e vai pagar com recursos próprios. O pessoal da feira que está nos assistindo... Eu não tenho essa informação, mas vou buscar depois e com toda a responsabilidade... O pessoal da feira que ontem chegou até a mim e pediu para mim falar a respeito, que eu sabia que hoje nós tínhamos... Essa semana nós teríamos vereadores novos aqui. Eu gostaria que você explicasse para ele o motivo da obra, por que está parada. É a grana do governo que não foi liberada? Com certeza prejudicou muito. Tem prejudicado muito o adimplemento por parte do governo, ou seja, o pagamento por parte do governo desses convênios. Né? Inclusive o de feiras e mercados também, que eles não pagaram, não repassaram o valor contratado, o valor conveniado com a Prefeitura de Manaus. Então até hoje não tem previsão, no caso? Não, eu não tenho essa data específica, mas vou tomar conhecimento, vou buscar essas informações com o secretário e terei todo o cuidado em te repassar. Só uma interferência aí, eu não tenho autorização, como tem o vereador Eduardo Alfé, de falar pelo prefeito, mas eu também estive lá, viu, Armando, que lá tem um box muito bom de venda de farinha. Bem na esquina. Um daqueles melhores lá.
E como eu tô indo lá com a minha filha tá com saudade da nossa farinha, eu tô levando para ela lá. E eu fui lá e a rapaziada comentou sobre a obra e tal, e eu tive a oportunidade de comentar com o prefeito. Ah, legal. Eu falei com ele, Feira da Betânia, ele disse, não tenha dúvida de que vai ficar uma maravilha, porque eu devo ali aquela obra ao meu pai. O pai dele teve um box naquela feira lá. Foi feirante lá. E ele disse que deve a obra, então, pelo que ele está dizendo, rapaziada aí da Feira da Betânia, o negócio vai ficar bom aí. Vamos aguardar. Olha lá. Yolanda Oliveira, sempre assistindo a gente lá no Cadê a Armando dona Mendes. Yolanda? Bota Põe lá na tela. Valeu, lindona. Um beijo pra você. Lá pertinho dela, no Coroado, está o Flávio, de olho no programa mais sério do Brasil, diz ele. Tá aí o Flávio. Aí, Flávio, essa camisa aí do Flávio, hein? Vou mandando, essa camisa é transparente. O Fláviozão. Vamos mandando aí aquela selfie assistindo a gente, que a gente gosta de colocar aqui. Mas vocês ficaram curiosos, eu também estou, né? Vamos falar um pouquinho mais da igreja, da qual o nosso convidado, o vereador Eduardo Alfaia, é pastor. É a Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, Ministério Madureira. Qual é a diferença? Que tem muita gente que não sabe, vereador, né? A gente sabe, eu fui criado na igreja e sei, a maioria sabe, a maioria eu não sei se sabe, mas boa parte da população sabe. Mas qual é a diferença entre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, comandada pelo pastor Jonatas Câmara? Nós ainda temos ainda a Assembleia de Deus tradicional, né? Também tem. Nós temos a Assembleia de Deus tradicional. Na verdade, nós não temos diferença doutrinária, né? Você sabe, é mais administrativa, né? Administrativamente, nós fazemos parte da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, e no caso a tradicional está na Convenção Geral, a né? tradicional é da Convenção Geral, e a Coirmã e Adã é da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, né? Que inclusive é uma convenção mais nova, mais recente, né? Embora eles sejam mais antigos aqui, mas ela faz parte de uma convenção nacional que é mais recente. Só para referendar a turma, rapaziada, é Ministério de Madureira porque surgiu em Madureira, no Rio de Janeiro, não é isso? É isso mesmo. Começou, na verdade, por lá. Você é conhecedor que antigamente as igrejas eram tituladas pelo campo, né? Campo de São Cristóvão, Campo do Belenzinho em São Paulo e o Campo de Madureira, né? Então eram os campos, e tinha muitos outros campos, Campo de Santos, muitos outros campos. E ela ficou intitulada como Ministério de Madureira, porque ainda nos anos 80, né, houve a criação da Convenção Nacional, e aí ela ficou Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Mas doutrinariamente não temos nenhuma diferença. E a relação é boa? Boa, muito amistosa, muito respeitosa. Essa semana, eu não sei se você acompanhou, Iel, mas teve uma foto bem emblemática, né? Acho que você deve ter visto, que são os dois presidentes nacionais, que era o bispo Manuel Ferreira e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, estava acontecendo a Convenção da Madureira, inclusive o pastor Deilson agora faz parte da mesa diretora nacional da Madureira no Brasil, e o pastor José Wellington visitou a nossa convenção, e ambos estavam ali, tanto ele como o bispo Manuel, e fizeram uma foto ali histórica para todos nós que fazemos parte dessa instituição, que conhecemos essa história da Assembleia de Deus, que foi brilhantemente conduzida pelo pai do Iel Levi, que foi o nosso grande líder, inclusive nacional, né, e que até hoje é lembrado nas nossas reuniões, tanto na Madureira, né, tanto em várias outras convenções, sempre é citado, sabe, Iel? Assim, a gente enche de orgulho. Você opera daqui de Manaus mesmo, né? Não era uma... Piauiense, ó, igual o pastor Deilson, mas foi presidente aqui, né? E o pai do nosso amigo Iel aqui foi presidente, foi o único, né, Iel? O único pastor do estado do Amazonas que ocupou a presidência nacional da Assembleia de Deus, né, no Brasil. Eu quero matar uma curiosidade. Eu adoro curiosidade. Quando você vai a uma missa numa igreja católica, um padre ocupa o microfone para fazer 10 minutos de um sermão, no máximo 15 minutos. Um pastor evangélico vai a noite toda entrando pela madrugada
Impressionante. É a liturgia de uma igreja, né? De um culto, né? É 1 hora, meia hora, 40 minutos. Mas isso é diferente de denominação para denominação. Isso é né? liturgia, isso é liturgia Não é uma regra, de uma né? denominação ou outra. Isso às vezes é a rotina ali daquela congregação ou outra. Não há uma regra. Mas que há uma transformação através de vocês, do microfone lá, para falar com aquele público ali, existe isso, né? Você chega lá... A vocação, é a unção ali, um instrumento, né, divino. Ali, na verdade, é um chamado, né, para aquilo, né? Porque você é um elo de ligação, né? Certamente. Só para vocês, para encerrar esse assunto, a igreja a qual pertence o vereador é a mesma daquela bispa que faleceu recentemente e que gerou uma comoção muito grande no país. Inclusive, foi uma das raras vezes em que Lula e Bolsonaro se manifestaram com pesar pela morte. Como era o nome dela? Bispa Keila Ferreira. Era uma unanimidade. Nora do pastor Manuel, do bispo Manuel Nora Ferreira, do bispo Manuel Ferreira. Esposa do Samuel, que é filho do Manuel Ferreira. Né? Casada com o bispo Samuel. Por que rolou uma comoção tão grande? Ela era muito querida, como é que é? Certamente, e eu falar dela até me emociono, porque ela sempre teve um carinho muito grande com todos nós aqui do Amazonas. Né? A pastora Elisandra chamava ela de mãezona, o pastor Adeilson chamava ela de mãezona, assim, pela forma carinhosa, a maneira dela muito atenciosa com que ela tinha com todos. Então era uma pessoa que tem um trabalho gigantesco. No ano de 2015, nós realizamos aqui no Auditório Canaã o grande congresso de mulheres, que é presidido por ela. E naquela época nós tivemos a participação de mais de 7.000 mulheres vindo de todos os rincões do país, somente aqui na cidade de Manaus. Fruto do trabalho dessa mulher, para você ter uma noção, né? Esse ano o congresso em Goiânia que ela organiza deu mais de 20.000 mulheres. Só do Amazonas a caravana ultrapassa 200 mulheres dos interiores do estado. Enfim, você sabe a logística que ia sair de Manaus. Então ela tem um trabalho social, tinha um trabalho social, trabalho evangelístico. Era uma pessoa que realmente exalava o bom perfume de Cristo. Um exemplo para todos nós. No YouTube, o Tiago Isel diz: esse aí é o meu vereador. O Sérgio Nogueira diz que é o melhor vereador de Manaus. O Souza, meu vereador. A Nanda Alfaia também elogia. A Nanda Alfaia deve ser a esposa. Essa é suspeita, né? É a esposa. Muito bem. E o Felipe Câmara também, né, Iel? Vereador da Zona Rural, diz o Felipe Câmara. Bacana. A turma ligada aqui no YouTube, tá? E deixa eu só, desculpa, só tomar um pouquinho do teu tempo, só fazer por uma questão até de informação. A Madureira em Manaus, nós tínhamos algum campo aqui em Manaus ainda nos anos 90, mas foi exatamente no ano de 2021 que o seu aluno, o pastor Adeilson Salles, foi convidado, né, depois de ter saído da Corrimã e Adã, foi quem foi convidado para assumir o trabalho de Madureira aqui em Manaus. E naquela época, ao lado, nós tivemos a oportunidade de iniciar o trabalho ali na Colônia Santo Antônio, ali na Zona Norte, próximo ali do Manoa, né, com pouco mais de 20 pessoas. Entendeu, Bosquinho? Nós iniciamos um trabalho com pouco mais de 20 pessoas, num prédio cedido, né, numa rua, num prédio, no final de uma rua deserta, assim, no início de um barranco. Que ano foi isso? 2001. Né, mais precisamente em outubro de 2001. Né, nós iniciamos esse trabalho. De lá nos mudamos para a Cidade Nova, ali onde hoje funciona a Igreja da Graça, próximo ao Manaus Show Clube, na época. Depois viemos aqui para Constantino Neri, no imóvel ali do Dr. Francisco Garcia, onde era o bingo, ao lado ali do Café Garcia. E ficamos ali até o ano de 2022, quando Deus nos presenteou, né, através do esforço dos irmãos de toda essa igreja, das congregações. Nós temos hoje mais de 100 congregações espalhadas na cidade de Manaus. Temos no total de 400 congregações em todo o estado do Amazonas, né? Estamos em quase 100% dos municípios do estado. E fruto de muito trabalho, vendendo pipoca a R$1 a R$2, nós conseguimos comprar um imóvel ali da Ambev,
Naquela época custou 7.800.000 reais. Vendendo pipoca. Vendendo pipoca, peixe. É desse jeito que a igreja vai avançando. Claro. É muito milho, né, papai? Faltou milho, Armando, uma Foi. época na cidade de Manaus. Nós começamos uma grande mobilização de venda de pipocas. Produzíamos pipoca e os pastores e os irmãos das igrejas levavam pipoca para vender. Legal. E o mais interessante é, que sabe quem era que mais comprava pipoca? Eram as pessoas que estavam em bares. É por causa do salzinho, né? Tira gosto. Eu não sei se é o sal, né? Como alguém diz. Impressionante. Os irmãos diziam o seguinte: vender pipoca para membros de outras igrejas ou membro da igreja é muito difícil, mas num bar a gente consegue vender, pastor. Olha aí. Né? Vende todo o saco. Legal, Às vezes ele legal, comprava o saco inteiro. Então, que coisa maravilhosa. E foi a união de todo esse povo que nós conseguimos comprar esse prédio, reformamos, inclusive convidar todos vocês e o Cartilho para cantar lá um dia. Lá A gente né? tá torcendo. Ele não aceitou direito o convite, não, Iel. Por quê? Não sei, ele Ele ficou meio ficou acanhado. meio acanhado, né? Não, vamos lá. Vamos lá. Tá com, E medo, aí- tá com medo de alguém profetizar na sua cabeça? Tá com medo. Tem uma pergunta da Deusuite. É. Deusuite, ela fala o seguinte: tô assistindo aqui o programa. Onde é São José dos Campos, Iel? Lá do lado do São José. Do lado de São José. Não, Eu Zona sei que Leste. é Manaus. Ela disse o seguinte: queria saber do vereador para onde ele tem destinado as emendas dele e como eu faço para Boa. apresentar um projeto para ele. Precisamos de recursos. Tem um instituto e sempre que eu bato na porta de um vereador, sempre a porta nunca está aberta. Como é que eu faço? Deusuite, lá do São José. Respondendo a Dos Deusuite, as minhas emendas eu destinei para um projeto. São várias, né, durante o ano, mas vamos lá. Eu tenho emendas filtros para a comunidade da zona rural, né? Um filtro, quando a gente tem esse problema da seca aqui, como isso é importante, as pessoas terem água filtrada para poder. Maravilhoso. Nós entregamos milhares de filtros, tanto no Rio Amazonas, Rio Negro. Esse filtro é produzido aqui, vereador? Ele é um filtro que o Instituto tem aqui uma tecnologia de um órgão, de uma empresa americana. Pois é a Ele é água muito captada prático. do próprio rio. De qualquer lugar, ele filtra a água, impressionante. Ele é muito prático, é num balde mesmo. É um que tem uma torneirinha, que vem com uma torneirinha, eu já vi. Você Já vi, inclusive, lá em Taquatiara, teve o prefeito Marabrém tinha implementado isso lá. Olha aí, ó, bacana. Nós entregamos aqui milhares de filtros desses. Porque né? a gente tem água, né? Só falta tratamento. É impressionante quando ele submete ao teste as pessoas que vão beneficiar. Ele bota a terra, as pessoas, não vou beber. Quando filtra, a água tá maravilhosa, devidamente potável, né? Fica totalmente própria para o consumo humano. Então, assim, é um projeto maravilhoso. Parte também tem um destinado para a zona rural, né, para investimento na produção rural, como aquisição de mudas, projeto de citricultura, projeto da mandiocultura, da pitaia, e também para infraestrutura em ramais da zona rural. Eu sempre tenho destinado emenda, e também realização de atividades religiosas também, que eu tenho um foco nisso, né? Sim, sim. E Agora, o contato para a Aí- moça que pediu. né? Isso, aí como é que eu vou? O período em que o orçamento chega na casa é no final do ano. Então é muito importante que ela busque, o meu gabinete vai estar de portas abertas, certamente lá no início de dezembro, final de novembro, ela já faz a busca, vai lá conosco, faz um ofício, destina, apresenta o projeto e a gente faz a destinação certamente de emendas. mas lembrando que qualquer instituto, qualquer associação tem que estar apta para receber Mando o minhas recurso. emendas também, eu acho muito bacana, que bom que ela me dá essa chance também de colocar. Eu também tenho destinado emendas para a FADA. Né? A FADA é uma instituição reconhecida aqui na nossa cidade, que atende crianças PCDs com autismo e que tem um trabalho gigantesco, atende milhares de pessoas, onde eu tenho destinado minhas emendas também. A sigla FADA significa o quê, meu vereador? Eu não me lembro exatamente, mas acho que é fundação, ela é uma fundação, né, de apoio, né, As pessoas com deficiência. com deficiência. Alguém já usou essa sigla, né? Lembra? Não, quem- Federação quem Amadora comandava? de... Hã? Federação De Amadora dominó? de... Não. de Desportos Amazonas, é mais ou menos isso. Olha aqui, a Adélia tá assistindo a gente na Colônia Santo Antônio, olha que legal. Colônia Santo Tá Antônio. lá, sentada na caminha dela, olha lá, assistindo a gente. Valeu, Adélia. E o pessoal do ramal do Pau Rosa, velho, tá dizendo, olha, já que o Famoso. vereador é representante da zona rural, querendo fazer uma reivindicação aqui para que a gente tenha o nosso ramal pavimentado no Pau Rosa. No caso específico, ele está falando sobre o ramal do Pau Rosa, né? Tá, então o ramal do Pau Rosa é uma obra que está se arrastando,
ela está sobre uma contratação do governo do estado. É uma obra que, pelo planejamento que o governador havia feito, já era para ter sido realizado o asfaltamento no ano passado. Ele foi inclusive lá, disse que ano passado, no final do ano passado, a população já estaria com mais de 50% da obra já realizada. E essa não é a realidade, né? Mas ele está trafegável. Eu estive lá essa semana mesmo, eu estive lá na região do Pau Rosa, cooperativa. Nós temos algumas vicinais ali que estão enfrentando alguns problemas, mas a prefeitura, a Seminf, o prefeito Davi já destinou uma patrulha mecanizada para lá, já está lá no ramal Cristiano de Paula, né? Porque nós temos também problemas nas vicinais, né? E é muito importante você fazer esse trabalho, Armando, porque é onde moram as famílias. Então, às vezes, o ônibus não acessa, a criança fica impedida de chegar. Com a nossa chuva, né? Com o nosso inverno amazônico, né? Você sabe que você faz um trabalho esse ano, mas quando é ano que vem tem que ser refeito o trabalho. O senhor, como homem do campo, que gosta, que tem um trabalho para esse setor, o senhor acredita que, diante da sua experiência, esse ano o verão vai ser tão intenso quanto está sendo o inverno? Olha, eu espero que seja, né? Espero que não, mas por essa favor. questão... O verão é importante pelo aspecto, pelo prisma das obras, né? Sim. Por exemplo, os próprios moradores de ramais, né, nas chuvas, eles são muito penalizados, né? Às vezes o produtor colhe ali a sua produção e aquilo ali mexe com a vida dele, né? Ele tem todo um trabalho de produzir, de cuidar, de zelar. Você já tem os adventos com a praga, os insetos ali, aí ele tem que fazer um controle de tudo aquilo, e às vezes quando é a céu aberto, as intensas chuvas terminam trazendo muito fungos sobre a plantação dele, penaliza a produção. Mutação de bactérias. Né? Aí muitas das vezes, quando ele consegue produzir, ele colhe, mas aí não consegue chegar no mercado consumidor para comercializar o seu produto. Legal. Então, E como é que anda seus cavalinhos, vereador? Conte pra gente. Como é que anda seus cavalos? Tão bem, graças a Deus. É a minha paixão, né? É a paixão da minha família. Ele não quer falar. Quero. Sábado teve uma prova, hein? Olha aí. Ó, aqui o nosso amigo, a nossa amiga Kátia, tá assistindo a gente junto com a família Praia. Diz que o vereador representa eles. Bota eles na tela aí. Tá aí, rapaz. Bacana. Assistindo a gente lá no bairro de Flores, onde também está o Raimundo Silva. Tá nos Flores. E a mensagem dele, o pessoal reage rápido aqui, vereador. A mensagem dele é o seguinte: Pai Tixa, o negócio não é mais vender foto não, agora é vender pipoca. Pega umas dicas com o vereador aí, vai vender pipoca. Eu vou plantar milho esse ano. Para ano que vem colher, dá para todo vereador vender pipoca R$50. Original. Vai ser um saquinho de pipoca, 50. Quem quiser também não é obrigado a comprar. Mas se eu vender 5 por dia, já foi, não precisa ficar Já o sabe dia onde que inteiro. vende bem, né? Vai tu já anda pelos bares aí, vai lá que o pessoal arrebenta. Pessoal Lobo tá- da Almada. Lobo do Mar vende bem, graças a Deus. Na Lobo do Mar vende tudo. Eu vou montar uma loja lá no Lobo do Mar para vender tudo, bumbum de foca, Não tudo. ouça o conselho do Armando. Ai, olha só. Deixa eu só te interromper um pouquinho, o questionamento de alguns moradores aí da zona rural, importantíssimo fazer, sabe, Armando? Mas olha só, eu preciso ser justo, por um dever de justiça. E até fazer um registro de agradecimento. O prefeito Davi, ele inaugurou um novo olhar para o morador da zona rural. E eu costumo dizer que se o homem lá do campo não plantar, o da cidade não almoça e nem janta, né? Se ele não produzir. E nós tivemos, na gestão do Davi, mais de 10 ramais e vicinais foram asfaltados. O ramal da Cachoeira do Leão, não sei se vocês conhecem, mas é um ramal que os moradores, tem gente que morava ali há mais de 30 anos, já não tinham esperança. E eu me lembro que quando estive lá juntamente com o secretário Renato Júnior, disseram: é mais um que estão vindo mentir aqui. E hoje aquele ramal está devidamente asfaltado. Você imagina como isso é dignidade para quem mora lá, porque às vezes a pessoa adoecia e não conseguia sair em busca de atendimento médico. Então o ramal da Cachoeira do Leão, o ramal Bom Jesus, o ramal Bons Amigos, né? Lá no quilômetro, no ramal São Francisco, tantos ramais, lá na comunidade Canaã, no 41 da BR-174, que também será asfaltada, foi asfaltada a principal, mas a comunidade será asfaltada. Então são essas ações que foi possível graças a esse olhar sensível e essa interlocução que o prefeito me permitiu. Vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por não ter fugido a nenhuma pergunta.
ter batido papo aqui com a gente, com vocês, que participaram. Desculpa aí pelas mensagens que não foram. Ele escondeu os cavalinhos, Giel. A gente vai conhecer lá depois. Tá legal. Na próxima. Amanhã estamos de volta às 18 horas, ao vivaço aqui na TV Diário, canal 27.1, no 78 da NET e no 586 da Vivo TV, em todas as redes do Grupo Diário de Comunicação. Um grande abraço e até amanhã. Vem sentir essa pressão. Pode mais.